como você está, meu irmão, meu amigo? É muito bom podermos ter um tempo de refletir na palavra de Deus. Como as palavras do Senhor, que são fiéis e verdadeiras, podem transformar o nosso mundo interior. E transformando o nosso mundo interior, nós vamos ter condições de enfrentar tudo que está à nossa volta com muito mais maestria. Eu quero ler com você nessa hora, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ouvindo recomendações que o apóstolo Paulo traz para aqueles que amam e creem no Senhor Jesus Cristo. E ele diz, a partir do versículo 1, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente o estão fazendo, então continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos da parte do Senhor Jesus. Como temos aprendido, diz o apóstolo Paulo, a agradar ao Senhor, assim devemos continuar progredindo. Qual é a medida do nosso progresso na fé cristã? Não são os bens que conquistamos, não é o status que adquirimos. Paulo está nos dizendo que a medida do progresso da nossa vida espiritual é a medida do agradar a Deus. O quanto temos agradado a Deus, ali está verdadeiramente o progresso da nossa vida espiritual. As coisas, as circunstâncias à nossa volta não são medida da espiritualidade. O que adquirimos, o que conquistamos, também não. Mas se estamos progredindo em agradar a Deus. E neste particular, ele fala, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque contra todas estas coisas o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, rejeita não uma pessoa, mas rejeita Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita essa instrução está rejeitando a Deus. E a instrução que nesse momento o apóstolo Paulo está nos trazendo para marcar o nosso progresso espiritual em agradar a Deus é que tenhamos pureza na nossa condição de ser humano sexual. A impureza sexual, a imoralidade sexual tem sido uma prática comum no nosso século, no nosso mundo, na sociedade à nossa volta. De formas tão sorrateiras, a imoralidade sexual passou a fazer parte da programação das crianças, dos adolescentes, dos jovens nas mídias. E é muito fácil conviver com tudo isso. E por conta disso, nós temos que guardar ainda mais o nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, saber controlar o próprio corpo. Porque há desejos, há tentações e a concupiscência que habita dentro de nós precisa ser cada vez mais tratada como um inimigo do Senhor, como um inimigo do nosso serviço ao Senhor, como um inimigo da nossa vida santa. Não podemos administrar louvores ao Senhor, administrar mensagens em nome do Senhor, administrar o serviço ao Senhor na impureza sexual. Porque a impureza, ela tem a condição de nos tornar, diante de Deus, impuros.
e impuro tudo aquilo que nós vamos fazer. Quem rejeita a pureza sexual rejeita o próprio Deus. É este o ensino da palavra de Deus. Tratar do corpo nessas questões não é fácil. Com tanta provocação, com tantas formas de se viver a impureza sexual escondido, não se precisa mais sair de casa, a prostituição vem para dentro de casa através dos canais virtuais. Não se precisa mais gastar tanto dinheiro, sem muito custo, nos promiscuímos, sexualmente falando. Sejam casados, sejam solteiros, jovens, homens, mulheres. A impureza sexual tem destruído os relacionamentos conjugais, tem destruído a inocência das crianças, tem destruído a paz entre os irmãos, tem destruído de tantas formas a nossa sociedade. E hoje, como cristãos, seguidores do Cristo Santo, nós precisamos nos lembrar que para ter um progresso real, espiritualmente falando, nossa vida tem que estar alinhada com o que é agradável a Deus. Deus nos fez homens e mulheres sexualmente santos. O sexo não é impuro, ele se torna impuro quando ele é tratado levianamente, sem respeito ao outro, quando não estamos debaixo de um compromisso de casamento, quando não estamos debaixo de uma aliança que deve permanecer além da sexualidade. E nos desviamos tanto desse propósito de Deus, que isso tem se tornado, como diz Paulo, um grande risco para a nossa fé. Quem rejeita a pureza sexual. Quem pensa que porque não está sendo visto pelos homens, pode fazer às escondidas toda forma de escolha sexual impura e pode continuar diante dos homens fazendo a obra de Deus, está no engano, na realidade. Porque fomos chamados para viver em santificação. A exortação com que somos exortados hoje é a controlar o nosso corpo. O nosso Deus nos criou em santificação, separados para Ele. E ser separado para Deus significa também se abster da imoralidade sexual. Se há um jejum que precisamos viver todos os dias, é esse jejum da impureza sexual. Davi dizia: não porei coisa impura diante dos meus olhos. Davi, que não viveu o tempo que nós estamos vivendo, já tinha essa definição em seu coração. Porque um dia foi olhar de uma forma impura para uma mulher que não era sua esposa, que lhe levou a uma grande queda e a tantas dores na sua vida. E esse homem, que foi chamado como homem segundo o coração de Deus, veio a colher tantas consequências difíceis por causa de um momento em que ele não soube controlar o desejo imoral que veio no seu coração. Quanto mais nós hoje, quantas quedas, quanta degradação, quantas famílias vivendo o divórcio, vivendo o sofrimento, vivendo as brigas, as contendas, porque um dos cônjuges, ou até às vezes os dois, não estão sabendo controlar o seu próprio corpo. E assim uma geração de crianças e adolescentes estão crescendo desordenadamente em seus apetites sexuais, porque é tudo tão fácil. A pornografia, a sensualização em todos os aspectos da exposição da infância e da adolescência. E essa impureza, que infelizmente na sociedade, no mundo que não segue a palavra de Deus, é comum, é engraçado, já é típico do povo brasileiro, a nudez,
a imoralidade, essa impureza é também um sentido de se estar rejeitando ao Senhor. Então vamos nos lembrar do que Jesus disse: se me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando, qual é a vantagem disso? Se chamamos a Ele de Senhor, vamos aprender a controlar o nosso corpo. Vamos entender que a vontade de Deus é a nossa santificação e que essa santificação passa diretamente na abstinência à imoralidade sexual, para que possamos progredir efetivamente fazendo aquilo que agrada a Deus. Antes de agradarmos ao nosso corpo, antes de agradarmos ao outro, vamos agradar aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o nosso Salvador. E que possamos ter essa medida da prosperidade na nossa vida, agradar a Deus cada vez mais. Talvez cortando partes do nosso corpo. Não estou dizendo cortar literalmente, mas se abster de ações que promovem a impureza da nossa vida. Ainda quando ninguém vê, Deus está vendo. E se agradar a Deus deve ser o progresso da nossa vida espiritual, importa agradá-lo, mesmo quando estamos sozinhos, fora das luzes, fora dos palcos, fora das outras pessoas. Deus é Deus conosco. Ele é um Deus sempre presente. Saber guardar o corpo para Deus é se abster da imoralidade sexual. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Eu quero orar com você nesta hora, porque sabemos que nessa matéria há muita necessidade de libertação. Além da palavra do Senhor que nos ensina, que o poder do Espírito Santo possa nos libertar de toda impureza, de toda sujidade da nossa alma, de todo pecado de imoralidade que se apegou ao nosso coração. Pecados que às vezes se tornam, como dizem alguns, de estimação. Que voltamos sempre para eles. Estão escondidos e nos dão saudades. Pecados que ainda não foram cortados da nossa vida. Vamos orar juntos nessa hora, para que o poder do Espírito Santo de Deus nos purifique, nos liberte e nos leve a alcançar esse nível de agradar a Deus cada vez mais. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Bendito, aqui nós estamos diante da Tua Palavra, entendendo que é para a pureza que nos chamaste, para a santificação. Agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, nos leva a viver em santificação. Retira, Senhor, das nossas vidas, no poder do nome de Jesus, toda a imoralidade, toda a impureza sexual. Toca as nossas vidas e entra, Senhor, com a santificação de uma tal forma que até mesmo as vestes manchadas do pecado sejam jogadas, sejam escondidas, retiradas da nossa vida. Que o Teu Espírito, Senhor, toque os nossos olhos, toque o nosso coração, toque nessa hora cada vida que precisa viver em santificação, para que, retirando a impureza sexual, possamos ter vidas mais profundamente prósperas em agradar ao Senhor, em viver a verdadeira comunhão e os relacionamentos em santificação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.